Retornamos agora recebendo nosso bom amigo Dr. Jair Dacaz, médico e empresário. E nós estávamos conversando há pouco, antes do intervalo, sobre o aumento do risco cardiológico e psiquiátrico que as pessoas têm nessa época em que a situação econômica ela é agravada por uma crise. E estávamos falando sobre algumas medidas que poderiam minimizar esse aumento do risco. Falaste numa questão mais governamental, que enfim, palestras, a preparação para o novo mercado, uma requalificação, uma melhoria da condição de trabalho dessas pessoas. Sobre o prisma físico, praticar exercícios nesse tempo seria também um atenuante? Eu diria sim, Luiz, não só nesse tempo. A prática regular de atividade física, ela é que a gente só sente a dor quando está doendo. Exatamente. Essa é uma regra que vale para todas. A prática, o bom alvitre seria a prática contínua de exercícios. O que às vezes a gente percebe e nos preocupa, que é aquele atleta de final de semana, né? Tem uma maratona, ele é extremamente sedentário e ele acha que é um atleta. E é onde que aumenta em grande lesões osteomusculares, lesões cardiovasculares. Então, eu acho que a atividade física não é só para esse contingente populacional que está marginalizados do ponto de vista de empregos, né, de desempregos, mas, assim, as pessoas que trabalham, que têm uma segurança, também devem fazer atividade física regular. Doutor Jair, penso o seguinte, me ocorreu essa dúvida. Qual é o momento que eu, não tendo nada, ou pensando não ter nada, qual é o momento em que como é que dá aquele estralo? Opa, errei alguma coisa, tenho que ir para o médico agora. Corri demais, o que eu sinto? Qual é o sintoma? Ou como é que é um machucado que eu devo ir ao médico e não é simplesmente um cansaço? Como é que eu, cidadão comum, leigo, detecto a hora do estralo? É assim, ó, a dor, por exemplo, osteomuscular, ela tem uma forma bem característica. Às vezes, você fez um exercício muito... cobrou demais do organismo, sem ter um condicionamento físico, você vai ver que a cada passo que você dá uma fisgada. Opa, pode ser um simples estiramento como um rompimento de um tendão, de um ligamento. Então, perante isso daí, tem que procurar um médico. Falando de dor no peito, eu sempre digo, do pescoço para baixo, do diafragma para cima, doer o peito, até que prove o contrário, tem que se preocupar em uma doença cardiológica. Entre o pescoço e a barriga? Tem que se preocupar numa doença cardiológica. Obviamente, pode ser até uma dor osteomuscular? Pode. Pode ser um refluxo de esôfago? Pode. Prisão de ventre? Pode. Mas tem que consultar o médico e ele, através das suas habilidades e exames, ele vai identificar se é ou não, às vezes, um sinal de uma doença anginosa que estava ali insidiosa, que está começando a dar um sinal. Essa coronária está entupida, exigiu demais, caminhou um pouco mais, cansaço, dor no peito, ele melhora. É um sinal patognomônico que essa pessoa está prestes a infartar, já está com uma angina, que a gente chama. A frequência da dor e o crescimento da intensidade é um sintoma pré-infarto. Com certeza, com certeza. É bom saber. Bom, mas vamos sair um pouquinho Já tivemos uma aula agora e hoje acho que a dor maior está sendo, no Brasil, em diversos ramos, é ser empresário. É verdade. Porque, por culpa, não vamos nominar porque não é o propósito, mas, enfim, as ações de melhoria e de moralidade acabaram por causar um dano social muito grande, um dano econômico muito grande. E as tuas empresas também sofrem isto, e com isso sofrem também os teus empregados e até os teus ex-empregados que se tornaram ex pela própria situação. Como é que está conseguindo, como é que o empresário está lidando com essa insegurança comercial, essa insegurança jurídica, essa insegurança legislativa? Eu vejo a empresa, Luiz, assim como um paciente, como um doente, né? Você tem que examinar
fazer um diagnóstico, ver o que está acontecendo. É um politrauma grave, está sangrando mais aonde? Então, vamos primeiramente estancar essa hemorragia. Cortar gastos, sentir na carne, como se diz, gastos supérfluos que tem que cortar o máximo. Tem que estar sempre muito presente na empresa. Tem que sempre levar pensamentos positivos, canalizar. Existe na neurociência já estudos que dizem que você trabalhar com pensamentos positivos começa a canalizar e isso repercute uma onda de corrente positiva que começa a mudar, digamos assim, até a credibilidade que tem entre os funcionários. Manter os funcionários motivados, identificar como é que anda a concorrência, cortar gastos. O segredo agora é cortar gastos, porque o que acontece? No mercado hoje bancário, por que acontece a dificuldade de você, muitas empresas, conseguir empréstimo e se consegue é um juro alto? Por causa da inadimplência. Então, às vezes, tu tem que cortar o máximo para evitar entrar em juros bancários. Isso é salutar. O cliente está reclamando também, direto. O cliente enfim, é a parte mais importante desse processo, né? Como é que tu, como empresário que lida diretamente em contato com o cliente, e não estamos falando como médico agora, sim, mas tu tem revenda de combustíveis. Como é que esse cliente está se manifestando para ti? Nos meus postos, a gente percebe insatisfações, reclamações e, graças a Deus, não é dos nossos postos, porque nós não costumamos perder clientes, nós a cada dia ganhamos clientes, porque nós reformulamos a forma de atendimento. O carinho como esse cliente é atendido, ele tem que ser único, ele tem que se sentir abraçado pelo posto. Quando chega um cliente, ele tem que saber que ali ele tem uma troca qualificada de óleo lubrificante, tem uma lavagem, tem uma loja de conveniência com um mix da melhor qualidade, tem uma sala de repouso se ele quiser ficar aguardando, e ele sabe que quando ele chegar para abastecer, o combustível que é ofertado é de qualidade. E me parece que o mercado gaúcho, enquanto monitorado pela ANP também, ele era o estado com o menor índice, se não me falha a memória, na ordem de 0,2%, é o menor índice de não conformidade. Não conformidade não significa adulteração. Mas uma questão que me chamou a atenção é a forma de sentir, de tornar o cliente, criar uma relação de confiança, um vínculo de confiança, ela é muito parecida com a forma que tu relataste no início do médico com o seu paciente. Eu não vendo apenas uma consulta. Se o paciente não criar um vínculo comigo, com a minha empresa, com o meu hospital, com a minha clínica ou com a minha empresa, eu não prospero. Exatamente. Quando a gente está começando a estudar medicina, lá no início, uma das matérias que a gente diz que é ensinar a fazer anamnese, coletar as informações, é o desenvolvimento da empatia. Ou seja, é se tornar mais afável possível. Porque se você for um antipático, tanto na vida médica quanto na vida empresarial, aquela pessoa não vai mais retornar. Não vai mais retornar. Então, nós temos que ser mais afáveis possíveis. E é isso que a gente tenta passar para cada funcionário. A nossa cobrança é diária. Olha, é sorriso, bom dia, boa tarde, oferecer os demais serviços, olhar como é que está a água do radiador, o lubrificante, limpar o para-brisa. Isso é para todos, não interessa se o carro for de menor ou de maior valor. É um ser humano, é um cliente que está aí. O atendimento deve ser por igual. Exato. Voltar um pouquinho, como eu falei nisso, nós vamos um pouco para cada lado, vamos e voltamos. Muitas pessoas têm muita dificuldade, quem não tem um poder aquisitivo maior, de chegar ao médico, chegar a uma clínica, chegar a um hospital. Todo dia as notícias aí dão filas e filas de pessoas, se não morrendo numa fila, mas comendo o pão que o diabo amassou. Exato. Tem uma receita? Doeu. Tem uma receita para furar fila é desonesto. Ser atendido na frente de alguém que está pior é desonesto. O que ele faz? Adotou-se de uma forma sábia, de um tempo para cá,
nos hospitais, na verdade é uma regra, uma lei que todos os hospitais têm que adotar, que a gente chama classificação de risco baseado no critério de Manchester, onde essa pessoa, ao chegar no hospital e confeccionar um boletim de atendimento, ele tem que ser atendido, feito a triagem por uma pessoa habilitada, um enfermeiro, em menos de 5 minutos. Esse enfermeiro ele vai identificar por cores a necessidade de tempo de atendimento. Por exemplo, se a cor é vermelha, o atendimento é imediato. Se ele ganha uma cor amarela, por exemplo, ele pode esperar num período de até 2 horas. Então, essas pessoas, por exemplo, chegam com um sintoma característico de um infarto, ele já chega classificado como vermelho. Falo isso lá, principalmente do Hospital de Cachoeirinha, onde eu ajudei a instituir, e funciona muito bem, funciona. Porque o que acontece, Luiz, nesses hospitais onde tem um contingente populacional enorme aguardando atendimento? Se você for analisar, 80% dessas pessoas, isso é comprovado, 80% dessas pessoas que estão ali no saguão do hospital, o problema seria resolvido na unidade básica de saúde. Então, falta o quê? Informação. Ou seja, ela vai ali para consultar. Exato. Não vai para ser atendida, é consulta. E aí, no meio dessa população toda, pode ter uma pessoa infartando, como já a gente percebeu acontecer. Uma falha leva a problemas e acaba custando vicioso. tudo muito mais caro. Exatamente, né? Exatamente. Doutor Jair, tivemos uma aula hoje de cidadania, uma aula de medicina e uma aula de administração. O nosso tempo esgotou. Fico grato por estar conosco aqui e seja muito bem-vindo sempre que puder retornar. Muitíssimo obrigado pelo convite. Sempre que puder e for convidado, obviamente, será uma honra vir aqui e talvez falar da nova etapa da evolução do Hospital Porto Alegre. Beleza. Agradecemos a audiência e ficamos por aqui.